Bom dia, meu povo e minha pova. Bom dia, seus cara de égua. Por incrível que pareça, cara de égua é um apelido carinhoso que a gente acabou adotando de um amigo meu, né? Lá do interior, um grande diretor de instituição, né? Me ajudou muito, um irmão mesmo de verdade. Bom, mas enfim, como eu prometi, né? No finais de semana, né, eu vou estar falando sobre o Só por Hoje, tá? Sobre a meditação diária, né? E hoje, dia 9 de dezembro, tá falando assim, ouvindo. E, meu, muito importante, principalmente para mim, tá? Essa reflexão, essa meditação diária, tá? Ah, bom, antes de começar, eu queria ressaltar que o Só por Hoje de Narcóticos Anônimos, muita gente fala, mas eu não sou narcótico, né? Eu não uso nenhum narcótico, eu não, né? Pra mim não serve. Não, negativo, tá? Eu queria contar uma história rapidinho antes de começar a leitura do Só por Hoje. É o seguinte, a minha adicção, ela começou através do meu transtorno. Não o meu transtorno começou através da minha adicção. Eu já nasci com transtorno. Você já nasce, você não fica com transtorno. Não existe isso. Então muita gente normótica confunde esse conceito, tá? E é muito bom as pessoas saberem disso. Então por quê? Porque pode acontecer com qualquer um, sendo normótico ou não, tá? Então a pessoa tendo transtorno ou não, perdão, tendo transtorno ou não, pode acarretar adicção, tá? Uma depressão, uma síndrome do pânico, um TDAH, que sou, né, no meu caso, e pode acarretar adicção, tá? Graças a Deus a minha está só por hoje estabilizada, né? Amanhã tem que vencer de novo. Se eu quiser continuar vencendo, só por hoje funciona, né? Então, eu gosto de deixar bem claro que a adicção veio é, justamente por eu, né, ter o transtorno, tá? Ter depressão, etc e tal. Nasci assim, não é uma coisa que eu quis ter ou porque eu quero ser, tá? Mas eu nasci assim, aí sim teve a confusão que na minha época, né, nos anos aí que poderia ser descoberto, 90, tá, pra cá, a coisa deu uma revolucionada assim absurda, mas a minha época era manha, frescura, era ó, porrada e tal, vagabundagem, e etc e tal. Não tinha o tratamento que temos hoje, tá? Hoje as leis e as coisas mudaram. O TDAH nem tem tanto respaldo ainda sobre direitos, né? E etc e tal. Não é considerado uma deficiência, tá? Pela lei, é considerado apenas uma condição, tá? Não sou advogado, não estudo direito, estudo história, mas está aí a explicação razoável de quem sofre de TDAH, tá bom? Então, por isso que às vezes vocês vê eu falando de um assunto, eu mudo e vou falar de outro e acabo emendando um assunto, não, isso é TDAH, tá bom? Né? Para quem não sabe, dá uma pesquisada melhor, porque a minha especialidade realmente é terapeuta holístico em toxicodependência. Porque através do transtorno eu evoluí para uma adicção ativa. E aí problematizou muito mais, intensificou o meu problema. É isso, né? Eu acabei tendo muito mais problemas porque não tinha o respaldo que tem hoje. Hoje tem tratamento, tem respaldo, você consegue conversar com psicólogos, com psiquiatras, com terapeutas. Eu não costumo falar a palavra coaching, para mim nem sei do que se trata, né? Eu não gosto dessas coisas chiques e cheia de frescura, né? Para mim tem que ser no duro, no bruto e ali tratar, resolver a raiz do problema, falando em português ou em mandarim, tá bom? Então para mim terapeuta é o coaching, né? Que eles falam aí, um terapeuta meio que individual. Então para mim é terapeuta mesmo, né? Então não tem esse negócio até porque ou quando você tira o seu CRT, né? O certificado de registro lá dos terapeutas e etc.
você não tira o CRC, que aí seria coaching, tá? Então, isso aí pra mim é blá blá blá, né? Então tá aqui. Hoje fala sobre ouvindo, tá? Porque é importante ouvir. Realmente, quem tem transtorno, que a transtorno e ainda adicção e ainda etc e tal, depressão e etc e tal, e afins aí, tem dificuldade de ouvir. Eu percebo muito isso na minha filha aqui. Quando eu tô conversando com ela, ela me interrompe. No meio da conversa, ela me interrompe, não deixa eu terminar de falar a frase, como se ela já soubesse daquele assunto, e é uma criança, né? Mas é normal, eles não têm noção do que eles estão fazendo, tá? Não adianta você brigar, gritar, xingar, não. É conversando, é dialogando, é explicando, e aí vai dando certo. Então, assim, essa capacidade de ouvir é uma dádiva que cresce à medida que crescemos espiritualmente. A vida assume um novo significado quando nos abrimos para essa dádiva, né? Texto básico da página 118. Alguma vez você já observou duas crianças conversando? Uma fala sobre dragões coloridos, enquanto outra fala sobre como é desconfortável ter areia dentro dos sapatos. Às vezes encontramos os mesmos problemas de comunicação à medida que aprendemos a ouvir os outros, tá? Então a gente acaba encontrando o mesmo probleminha das crianças aí, né? Uma tá falando de dragão colorido e a outra tá falando como é desconfortável ter areia dentro do sapato, e tá ali, super, né? Parece que tá se entendendo, mas na verdade dá um probleminha. Nas reuniões, podemos nos perceber lutando desesperadamente para ouvir a pessoa partilhando, enquanto as nossas mentes estão ocupadas pensando no que iremos dizer quando for a nossa vez de falar. Isso acontecia comigo sempre, tá? Ficava preocupado com o que eu ia falar na minha vez e acabava não escutando o que o companheiro ali estava falando na reunião, tá? Isso é comum, muito comum em quem tem transtorno, em quem é adicto e etc e tal, tá? Mas aí, por isso que a programação é sempre, é fundamental, né? Por isso que a programação é fundamental, tá? Perdão, deu uma pausada aqui. E vamos lá. Quando conversamos, podemos de repente perceber que nossas respostas não têm nada a ver com as perguntas que estão nos fazendo. Já aconteceu também. Elas são, na verdade, discursos preparados nas garras da nossa auto-obsessão, tá? Ou seja, eu sou obcecado por mim mesmo, né? Eu quero sempre estar certo, sempre ter razão, o dono da razão e da verdade, etc e tal, e aí, né? E tem muito normótipo assim, tá? Que não sabe ainda. Deve ter algum transtornozinho ou a pessoa só realmente possessiva, obsessiva, tá? Aprender a ouvir, realmente ouvir é uma tarefa difícil, mas não está além do nosso alcance. Podemos começar identificando em nossas respostas, o que o nosso companheiro está dizendo. Podemos perguntar se há alguma coisa que possamos fazer para ajudar quando alguém expressa um problema. Com um pouco de prática, podemos encontrar uma liberdade maior de nossa auto-obsessão e fazer um contato mais próximo com as pessoas em nossas vidas, né? Só por hoje, vou aquietar meus pensamentos e ouvir o que os outros né, estão dizendo, o que o outro está dizendo, né? Só por hoje eu vou aquietar o meu pensamento, eu vou tentar ser mais compreensivo com o próximo, né? Porque ninguém sabe de tudo. Eu cheguei, né? Eu pratico esses exercícios. Perdão, tá bem calor hoje, tá? Dentro de casa tá bem calor. Primeiro, eu pratico o quê? Não sei de tudo. Eu não sou o dono da razão e da verdade. Eu não sou autossuficiente. Eu não consigo fazer nada sozinho.
e etc e tal, né? Se consigo fazer algumas coisas sozinhos, tá? Você não tá entendendo. Não consigo fazer nada de grande, nada de espetacular sozinho. Eu sempre preciso de alguém. A gente sempre tá precisando de alguém, do próximo. E isso é maravilhoso, porque é um tapa na cara da sociedade, tá? O rico precisa do pobre para limpar a privada dele, para desentupir o cano, porque ele não vai lá meter a mão, tá? E assim vai. E aqui o pobre acaba ficando rico. Tem uns fazendo isso, acaba ficando rico. Entendeu? E assim vai, né? É a lei da vida, gente. Não adianta vir com mimimi e falar que isso daí não existe, tá? Existe, é assim que funciona, tá? Às vezes, né, pode acontecer o contrário, mas é bem raro, é muito raro, eu nunca vi isso aí. Bom, mas enfim, nós precisamos um dos outros, precisamos ter paciência, precisamos principalmente para quem tem transtorno de déficit de atenção, tá? Que ele tem esse déficit justamente por causa disso. A cabeça dele gira 1000 vezes mais rápido do que outra pessoa. A outra pessoa que está ali simplesmente fez a matéria, tá querendo falar sobre aquela pauta, alguma coisa. Uma reunião, numa determinada reunião, não significa que seja de DNA, de A, de alguma coisa assim. Pode ser uma reunião de trabalho, pode ser uma reunião de família, né? A pessoa quer falar antes, tira suas conclusões precipitadas e às vezes até age antes de ter a certeza do que aconteceu, né? Tá cheio de gente normótica no mundo fazendo esse tipo de caca, tá? Julgando, apontando, discriminando, né? A gente vive numa sociedade preconceituosa, sim, tá? Então eu vejo assim, a falta, falando como um terapeuta, tá? A gente tem que treinar o ouvido, né? Não tem como eu ensinar ninguém se eu não escutar, se eu não for um bom ouvinte, se eu não for um bom aluno, não tem como eu ser um bom professor. Isso não existe, tá, gente? Mas eu sou autodidata. Muitos terapeutas aí, coaching ou transtornos, aqui, pessoa que tem transtorno, fala que é autodidata, né? Que sabe sozinho. Sempre acontece um mico, como tá falando ali, né? Às vezes você dá uma resposta que não tem nada a ver com o assunto que estão te perguntando, ou que tá em pauta, porque você já acha que leu, e já acha que já sabe, já acha que tem a resposta, e vai aquela coisa. Gente, respira, né? Entenda, para não sofrer, porque daí vem a frustração, vem o sofrimento, vem aquele negócio, aquela né, angústia, né? Para quem é adicto, vem uma recaída. Para quem tem transtorno, pode encher o pote de remédio, né? Que eu já fiz, e falar bom dia até pro poste, né? Não resolve, não resolve. Você vai cair, vai tropeçar, vai bater o carro, bater cabeça, vai acontecer alguma coisa, cara, e vai ficar ruim para você. Então, treinar essa paciência de ser um bom ouvinte é fundamental para quem faz tratamento, tá? Seja de transtorno, depressão, adicção ativa, tá? Para quem quer fazer um tratamento, para quem quer uma nova maneira de viver, para quem tem esperança de viver melhor, tá? E quem não tem, para que venha a ter, tá? Tem que ser um bom ouvinte. Você tem que escutar novas ideias, você tem que escutar, né, pessoas que você às vezes você não vai com a cara daquela pessoa, mas a pessoa tá te dando uma boa ideia. Aconteceu isso comigo várias vezes, tá? A primeiro momento eu olhava e falava não, e depois eu fui, ao invés de abrir minha boca, né, eu parei, escutei, e isso é o transtorno me ajudando, porque é uma característica de quem tem TDAH, tá? Ter medo de opinar e tal e tal. Já não é o caso do adicto. O adicto é mais compulsivo, mais obsessivo, né? Ele já vai Então, como eu tenho as duas coisas, e pior ainda, né? Vou falar a linguagem aqui, clara, total flex, entendeu? Então, adicto chama adicção cruzada, né? Pior. Então, pra mim, qualquer coisa, cogumelo, remédio. O cara fala pra mim, ó, pãozinho vai tirar você da normalidade. Eu comia pão até de óculos. Então, assim, né? É pior.
Ah, não é fácil, né, de ser um bom ouvinte, de exercer essa parte, né, de ter uma boa audição, uma boa audição. Boa audição eu não tenho, eu sou meio surdo de um ouvido. Mas eu falo assim, de você ter uma paciência de entender, de interpretar da melhor forma possível o que o outro ou o próximo está querendo te dizer. Muitas das vezes a gente passa por isso do modo inverso. Como assim? Como assim? Né? A pessoa tá, você tá falando algo para ela e ela tá entendendo, interpretando de uma outra maneira, né? E aquela pessoa não é, você fala, mas ela não é dicto, ela não é, ela é normótica. Por que isso? É onde eu quero dizer daquele negocinho que eu falei. Tem muita gente normótica que tem transtorno, que tem isso, que tem depressão, que tem frustração, que tem um monte de problemas aí. A vida moderna é normal ter isso, gente. Não tem como uma pessoa viver no mundo que a gente vive hoje e não ter ser zen, 100% zen, 100% paz. São outras épocas, outros momentos, era um monte de besterol, as mídias, tudo joga lixo na nossa casa o tempo todo. É o tempo todo a gente vendo besteira, umas coisas meio que descaradas, e a gente é obrigado a engolir e dar risada. O brasileiro tem essa mania de, né, de engolir e ainda ir pro carnaval. O cara tá todo arrebentado. Você pensa que o cara tá feliz ali, o cara tá chorando, velho. Mas o cara tá lá dançando, brincando, que é um momento que o cidadão tem. Eu entendo, eu não participo mais, mas eu entendo perfeitamente, entendeu? É... Enfim, né? Então é complicado você ser um bom ouvinte num mundo como esse. É complicado você ter paciência de entender o próximo. E às vezes é complicado do próximo te entender. Mas exercer, fazer o exercício disso, tá? É super importante. Eu, falando de mim, o que que eu uso? Eu procuro desabafar com alguém ou partilhar com alguém aqui o que eu estou pensando, mas eu não tenho certeza, mas eu procuro partilhar com alguém que não vai sair espalhando para não me frustrar. Então eu vou lá, falo com alguém, ó, que eu sei que não vai contar. Então eu chego naquela pessoa, por exemplo, eu no caso tenho esposa, alguma coisa assim, mas ela também pode ser que conte. Mas assim, mas a gente chega para alguém, tá, de confiança, ó, sabe o que eu acho? Uma pessoa falou tal coisa, um comentário, às vezes nem foi para você, cara. Isso aconteceu comigo várias e várias e várias vezes. A medicação, né? A mistura de medicação com álcool deixa a cabeça, pô, velho, imagina a pessoa, né? Fica totalmente, né, lesada. Aí a pessoa tá lá, vem uma pessoa e fala assim: você viu aquela parede amarela? Você fala assim: nossa, aquela pessoa me chamou de amarelo. Aí você fala para uma pessoa normótica, entre aspas, para fazer aquela comparaçãozinha, né? Ô, e aí? Fulano, a pessoa vai olhar para você, vai falar, vai dar a opinião dela e aguarde um tempo. Não tome decisões precipitadas. Se realmente foi para você, a verdade vai aparecer, aí você vai saber como lidar com a situação. Se não foi, meu, você vai acabar dando risada da situação, falar, meu Deus, como eu tive um preconceito daquela pessoa, como que eu tive já uma opinião formada sem saber do que se tratava, entendeu? E aí você vê que a realidade é totalmente diferente. É onde eu costumo fazer aquela alusão sobre a criança no escuro, com medo de dormir no escuro, né? Às vezes tem ali o ursinho de pelúcia dela e alguma coisa coberta com lençol, ela já vê um fantasma. E quando acende a luz, ela vê que é só o brinquedo, que é só alguma coisa, que não tem nada de fantasma ali, tá? Então é bem por aí também com quem sofre de transtorno, de TDAH, que não é considerado deficiência em si, condição, tá? Então ainda vão evoluir mais, mas tá bem no comecinho, eles estão puxando ali o comecinho do novelo, tá? Estão começando, estão tirando a ponta do novelo ainda, vai desenrolar muita coisa sobre transtorno. Agora
pior ainda, que boa parte da população descobriu que tem transtorno, tá? E uns ainda acham que são super gênios, super filósofos, pensadores e etc e tal. Não que um filósofo, não tô tirando mérito de nenhum filósofo, existem bons filósofos e etc e tal, mas não tanto quanto antes, né? Mas enfim, existe muita gente viajando na maionese também, falando que é super gênio e na verdade é um cara comum, comedor de feijão que nem eu, né? Enfim, a gente tem que ter o pé no chão, tem que ter paciência, equilíbrio emocional, buscar sempre ter esse equilíbrio, porque senão a coisa desanda e a gente bate a nave, tá? Falando isso, tá? Então é super interessante a gente tocar nesse assunto. Eu tinha os recados para dar, mas como eu sou lesado, eu esqueci. Faz parte, vou ver se eu lembro aqui nesse momentinho em 20 segundinhos, vou ver se eu consigo lembrar, tá? Que eu queria falar que eu ainda não comprei o livro azul e nem para falar dos 12 passos. Eu vou começar esse negócio de falar dos 12 passos, vou tentar gravar toda semana. Por enquanto, eu não consigo quando estou de férias, mas vou entrar de férias para mim criar o hábito e fazer todas essas, né, para mim poder, porque para mim também eu tô me ajudando, né? É uma autoajuda, tá? Então para mim também é importante, principalmente para mim, tá? Muita gente fala, mas isso não vai dar em nada. Não tô fazendo isso para ficar rico nem nada, tá? Outra coisa que eu sempre esqueço de falar, para você ver como eu não tô fazendo para ficar rico, é de vocês compartilhar, curtir e escrever no canal. Eu não consigo nem gravar vídeo ao vivo, porque eu não tenho tantos inscritos assim. Deve ser o meu cachorro, né, a mulher, enfim, a mãe, mas é isso, tá? Não sei nem quem é, eu não consigo ver ainda, eu tô treinando aí, eu vou tentar custear um cursinho básico aí de edição e tal, tudo isso para 2024, né? Para mim poder me aprofundar mais. Eu tenho muito conhecimento para passar, não parece, tá? Parece que eu sou um cara meio bobão, tal, mas tenho muito conhecimento para passar, tenho experiência de vida, tenho vivências, né, entre instituições que trabalhei, tá? Eu tenho uma bagagem muito boa, perto de muita gente que fala bastante, enfim, eu não tô me comparando a ninguém, porque quem se compara não se aceita, né? Aprendi isso também. Mas a gente vê muita coisa assim, pô, que vai acabar atrapalhando mais, né? Quem quer viver em recuperação, quem tem um transtorno, etc e tal, vai acabar, poxa, estragando a caminhada daquela pessoa. E eu acho que isso é ruim, porque eu sofri tanto ali entre os meus, vamos por aí, 13 anos, até algumas 24 horas atrás, cara. Vocês não têm noção, né? Então tem muita história, tem muita coisa. E eu já tentei ser, né, várias versões de mim mesmo. E até eu desabafar e jogar isso pra fora e falar, não, olha, meu, na verdade, eu penso assim porque eu não sei, assim, assim, assado. E pedir ajuda e jogar a toalha, né? E aí sim, jogar o orgulho, o egoísmo, aquela coisa pra fora e trazer para você a ajuda necessária, tá? Alivia muito, tira muito o fardo da gente e a gente acaba ficando mais ali preparado para seguir em frente, em recuperação, em tratamento, e mostrando para a sociedade que realmente isso não é uma deficiência, e sim uma condição, e que nós somos capazes de fazer qualquer atividade, né, mesmo com déficit, até porque quando você gosta daquilo que você faz, você presta muito mais atenção do que o normótipo, tá? Essa é a realidade. Então, a gente tem déficit de atenção em algumas coisas que não importa, né? Ou porque já sabe, ou porque nem sabe, mas não interessa, né? A nossa cabeça está pensando em outra coisa, tá? Realmente, isso daí pode ser uma qualidade, mas pode ser um defeito também. Minha filha me fez uma pergunta, pai, e a gente que tem esses negócios de déficit de atenção, como
como é que é? Como que a gente... É bom ou ruim? Eu falei, é bom porque tem um lado bom, né? Porque às vezes a gente, né, já pegou aquilo rápido. E tem um lado ruim porque às vezes não pegou e nem vai pegar e não sabe, né? E acha que sabe. Tem tudo isso. Né? Eu fiz uma comparação bem legal, até ela deu risada. Né? Tem 10 anos e deu risada. Então é isso, sabe? É, é se concentrar, né, na recuperação. Texto básico é de graça, é gratuito, qualquer um pode pesquisar, não precisa ser adicto. Para vocês terem uma ideia, o assunto é tão complexo, esse assunto hoje é tão real, que até atores que não usam nada já estão usando a programação, tá? Para fazer alguma terapia. Não quer dizer que a pessoa usou alguma coisa, não. É um transtorno que a pessoa tem um trauma. Tem gente que tem fobia de gente, tem gente que pega trauma de fotógrafo, tem gente que pega trauma de riqueza e etc e tal. Tem gente que é viciado em videogame, gente. Né? Nós estamos no século XXI, ó. Pelo amor de Deus. Né? Vamos parar com isso, né? De ficar subjugando as pessoas. Ah, porque aquela pessoa ali é isso, é aquilo, é maloqueiro, é não sei o quê. Enfim, se for também, cara, todo mundo merece ser humano, né? Todo mundo merece respeito, cada um tem o seu estilo de vida, cada um tem o seu jeito de ser, né? As pessoas pregam tanto o Estado laico, aquela coisa toda, aquela pataquada que pra mim é tudo encenação. Na verdade, continua a mesma coisa, toda encenação de um grupo aí que quer dominar o outro grupo e usando o povo como massa de manobra. E quem sofre no final é o povo, tá? É o povo. É o povo que fica sustentando esses vampirão aí, entendeu? Então, eu não vou nem tocar nesses assuntos, mas enfim. É uma carga negativa que a população recebe e que a gente que tem transtorno é pior ainda para viver com esse tipo de coisa, tá? Então vamos se atentar, vamos se unir, gente, sabe? Todo mundo é humano, todo mundo tem um lado bom, ninguém é perfeito. Perfeito para mim, tá? Que tenho a minha crença é Deus, tá? Então vamos se unir, vamos ter paciência um com o outro, tanto os normóticos quanto os do transtorno, os adictos e etc e tal, e todo mundo se unindo, fica fácil de um entender o outro e viver num mundo melhor, tá? Essa é a minha esperança. Pode ser que eu morra e não veja isso, mas eu faço a minha parte enquanto eu estiver aqui presente, certo? Um beijo do gordo. Breve a gente volta a falar do assunto. Amanhã eu vou tentar gravado só por hoje de novo e vou tentar falar do primeiro passo. Vou tentar. Hoje eu tenho prova, eu tenho uma porção de coisa. Minha cabeça tá aqui, eu tô gravando, mas tô pensando na prova já, só pra você ver o transtorno falando alto. Mas enfim, é isso, tá, gente? Um abraço, fiquem com Deus. E lembrando, né, que eu sempre gravo nos meus vídeos, sendo ele das camas, quando eu tava intrigando, quando eu tava trabalhando, antes de ter minha última recaída. Então, eu sempre falei isso e vou continuar falando até eu não ter mais fôlego de vida para falar, tá? Enquanto Deus permitir, eu vou falar. Não desista dos seus sonhos, contanto que eles sejam bons, tá? Porque se for bom só para você, às vezes não é tão bom assim, depende, né, do sonho. Mas é isso aí. Não desista dos seus sonhos, tá? Todo mundo sabe o que eu quero dizer. Aquele sonho bom, aquela coisa que a gente tem, principalmente as pessoas que têm vontade de viver num mundo melhor, sendo ela de qual religião, qual opção sexual, qual o jeito da pessoa, se a pessoa vive, sei lá, né, num palácio ou numa barraca, ou enfim, né, vamos fazer um mundo bom, sabe? A sociedade precisa disso, principalmente aqui no nosso país. Vamos começar por nossa casa, né, para depois... Mas é isso, sabe? A gente pode se unir e serem pessoas melhores. Hoje eu tô falando, tá aqui, gente, mas dessa forma, totalmente limpo, sem remédio, sem medicação, sem nada, tá? Nem de pirona não tô tomando, só café de vez em quando, tá? Porque não tomo muito também, porque pode alterar minha mente e meu humor, tá bom? Então um beijo do gordo, até a próxima.